Começando mais uma vez o nosso podcast Nação Santa. Se você ainda não se inscreveu no canal, pessoal, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nós precisamos que você faça isso para que esse vídeo chegue a outras pessoas. E hoje, mais uma vez, o nosso podcast, sempre nós temos nossos convidados. Hoje nós temos nosso convidado especial, o missionário Wenderson, meu grande amigo já de muitos anos, né? Vamos falar um pouquinho também do dia que a gente se conheceu, né? Também para que as pessoas conheçam um pouquinho. Se você for aqui no nosso canal, você vai ver lá no início, os primeiros entrevistas, até o Wenderson, né? Eu acho as duas vezes, né? Que tu estava lá no programa, uma foi dentro daquele primeiro estúdio que eu criei, e depois foi fora. Depois foi fora, lá do Horto, né? Então, Wenderson, se apresenta para a galera aí. Graça e paz, povo de Deus, que bom estar aqui com a igreja, com o meu pastor. Nós somos muito gratos a Deus por nos ter dado o privilégio de poder conviver juntos, de poder aprender. E sempre que eu posso, né, a gente sempre fala, pastor Marquinhos, nosso pastor, como um homem que tem realmente um coração missionário, um homem que realmente ama o que faz, tem um chamado missionário. A chama pastoral é algo diferente, né, que não é você fazer para ser, ele e por isso faz. Então é uma alegria, é uma honra poder fazer parte dessa família e poder servir, compartilhar. Então é uma honra, sempre que a gente pode, a gente está aqui junto e vai sempre dar o nosso melhor para o Senhor e para essa família. O Wenderson aqui é o nosso missionário, qual a gente tem estado juntos, né, nas missões que ele tem feito. Há muito tempo a gente tem ajudado essa missão e agora como parceria junto aqui com a igreja, né? Com um missionário da nossa igreja Nação Santa. E é com muita alegria, né? Porque nós aprendemos com eles, né? Nós aprendemos com eles, com a Paula, que são um casal que a sua história já ministra a vida da gente. Então hoje a gente vai estar falando aqui no nosso programa um pouquinho dessa missão que está acontecendo e vamos falar um pouco também sobre o reino de Deus, sobre essa visão do reino de Deus. Wenderson, fala um pouquinho do que está acontecendo na missão, os projetos que vocês estão realizando, planteando agora para 2026. Bom, na verdade, o pastor falou no início, né? Se apresenta aí, eu falei, não me apresentei, né? Mas o Wenderson, o pastor já falou, eu sou casado com a Paula, somos casados desde 2015, fizemos 10 anos de casado agora em dezembro. Servimos a Deus juntos, né, desde 2012, quando nos conhecemos. Hoje, atualmente, nós estamos ligados a uma organização missionária chamada Jocum. Jocum significa Jovens com uma Missão. É uma organização missionária que já tem mais de 50 anos, está em mais de 190 países. É uma organização interdenominacional e internacional. É interdenominacional porque tem missionários que são de várias denominações, de várias igrejas. E então fui fazer a escola de missões em 2013, no Rio Grande do Sul. Fiquei servindo na base missionária por quase 3 anos, trabalhando com treinamento, né? A Jocum, ela tem uma escola de treinamento para iniciação. Você fazer parte da Jocum, tem essa escola que chama ETED, Escola de Treinamento e Discipulado. Então eu fiz essa escola, depois comecei a trabalhar como obreiro dessa escola, ajudando a treinar missionários, né? Depois voltei para o Acre, nos casamos, Paulo e eu, em 2015, ficamos trabalhando com a igreja local e servindo em vários projetos, e ali 2015 foi quando Deus nos colocou, né, no mesmo caminho. Aí conhecemos o pastor Marquinhos, nós estávamos num trabalho de missões urbanas, que era num trabalho do pastor Lucas Sinhazic, lá, o culto no gueto, que era ali no Papoco. Então, à noite a gente ia para lá, servia... Cracolândia do Acre. Cracolândia do Acre, né? E ali a gente servia sopa, e antes de servir a sopa tinha um culto, a gente, né, tinha um momento de pregar a palavra, orar, né? Então, e ali nós nos conhecemos, e desde então, 2015, temos caminhado juntos, né? E aí, 2017, Deus nos deu completou, na verdade, o chamado, né? Não, completou não, né? Começou a questão do chamado internacional, que foi quando nós fomos para o país da bandeira vermelha. Tá? Eu vou evitar falar o nome, porque como a gente está servindo
em missão lá, a gente tem algumas restrições. Então, 2017, nós fomos para o país da bandeira vermelha. Interessante porque quando a gente estava lá, né, o pastor Marquinhos sempre falava com a gente, né, mandava mensagem, o pastor Marquinhos mandou carta para lá, né, e aí ele quem cuidava, ele quem pastoreava, então, desde então temos caminhado juntos. Então, esse é um pouquinho da história, né, da nossa formação missionária. Eu venho de me converti quando eu era criança, mais ou menos 11 anos de idade, na igreja presbiteriana. A Paula vem de uma família de assembleianos. Na verdade, a Paula ela é a quarta geração de missionários, né? Os bisavós dela vieram para o Acre de Natal, vieram de navio, e junto com a família Câmara, eles plantaram o trabalho da Assembleia de Deus aqui no Acre. Glória a Deus. E então, né, já está no DNA também, né? Então Deus uniu, né, esse propósito e desde então caminhamos juntos. Então lá no País da Bandeira Vermelha a gente trabalhou com moradores de rua, a gente trabalhou com prostitutas, a gente trabalhou com muçulmanos, né? Deus nos deu a alegria de participar do processo de conversão de um jovem muçulmano. Era um trabalho com esporte, chamava One Shot, que era um trabalho acho que era toda quarta-feira, mais com jovens, né? Na vila onde a gente morava tinha um grande número de muçulmanos, né? E ali uma noite a gente fazia futebol, outra noite basquete e rugby. E aí tinha um jovem muçulmano que ele gostava muito de rugby. Então lá na base a gente tinha alguns missionários que eles jogavam no time de Hong Kong de rugby. E aí ele se aproximou e ali a gente começou, né, conversando e tal. E aí com o passar do tempo ele entregou a vida para Jesus, né? Então foi algo bem nunca imaginei participar desse processo, né? E foi bem legal. E o trabalho com crianças, né? Que também é o nosso chamado principal, né? A gente trabalhar com crianças e adolescentes. Então, servindo dentro da base, servindo a comunidade. Muitas vezes a gente chegava lá só ia limpar o bairro. A gente saía os missionários saíam e a gente começava a limpar. E as pessoas passavam, né? Viam aqueles estrangeiros ali limpando, juntando lixo, e alguns, né, faziam assim, legal, e alguns perguntavam, né, por que vocês estão fazendo isso, né? A gente fala, a gente ama esse lugar, a gente está aqui para servir, e assim a gente criava relacionamento e oportunidade de eles experimentarem o amor de Deus através do servir, né? Então não é só chegar, abrir a Bíblia, né? Isso também, mas esse servir ele começa a abrir portas, né? Porque as pessoas perguntam como é falar de Jesus num lugar onde existe restrição. Então eu falo sempre isso, a base do evangelismo lá é relacionamento. Uma vez ouvi um testemunho muito forte, completo, você estava falando. Um pastor chegou na comunidade, vários pastores tinham passado pelaquela comunidade, não fluía nada, né? E esse pastor chegou e disse assim, a gente vai fazer de um jeito diferente. Os poucos discípulos que ele tinha, ele disse, olha, nós vamos servir a comunidade. Vamos chegar na casa, vamos bater palma e perguntar assim, o que você está precisando? Eu disse, o que eu estou precisando? Sim, eu tenho algum serviço que eu disse, rapaz, eu tenho uma sujeira debaixo aí daquelas casas altas, né, de madeira, tem uma sujeira embaixo que faz tempo que eu quero tirar e não consigo. Então a gente vai tirar para a senhora. Foi lá, limpou tudo. Eu sei que ele foi em várias casas no bairro. E à noite, as pessoas que receberam onde foi servido, foram começar a ir para a igreja. Né? Porque disseram, rapaz, tem um pastor ali diferente, tem um pastor diferenciado. E não foi aquela pregação eloquente, foi o serviço, né? Então é interessante que na missão não é só subir em cima de um púlpito e começar a pregar na rua, né? Eu sempre falo que Deus ele não nos chama como missionários para lugar. Ele nos chama para pessoas. Glória a Deus. Deus não nos chamou para o país da bandeira vermelha. Deus nos chamou para aquele povo. Seja lá ou aqui no Brasil. Nós temos muitos moradores do país da bandeira vermelha hoje aqui no Brasil. Então, nós em 2024, nós estávamos congregando
numa igreja asiática lá em São Paulo. Atualmente a gente está morando em São Paulo e nós estávamos estávamos congregando numa igreja asiática, né, de maioria lá do país da Bandeira Vermelha, mas tinha muitos taiwaneses. E aí nós tínhamos uns amigos e uma vez, um deles entrou em contato, né, um outro pastor, líder de uma missão que a gente ajuda também, falou, olha, eu tenho 5 caixas de um material evangelístico que está na língua do país da Bandeira Vermelha. Vocês têm interesse? Eu falei, tenho. Então nós fomos lá, pegamos as caixas e levamos para essa igreja, né? E aí entregamos para eles e tudo, eles ficaram, né, muito gratos e tudo. Mas algumas pessoas hoje elas acham que servir, quando Deus nos chama para um povo, que eu tenho que ir para aquele país, né? Mas hoje, por exemplo, quem tem um chamado para trabalhar com muçulmanos, é muito difícil você ir, por exemplo, para o Paquistão, mas tem muitos paquistaneses no Brasil. Então, olha a oportunidade que Deus nos dá de poder pregar Jesus, fazer missão transcultural, sem sair, às vezes, da sua cidade. Aí, quando a gente fala de missão transcultural, né, a gente fala, não é propriamente sair, viajar, né, mas o Brasil é um país de muitas culturas, então é importante a gente se preparar para que quando Deus traga essas pessoas para perto de nós, a gente esteja pronto para comunicar Cristo para elas, né? O Anderson lá, a primeira vez quem foi a Paula, né? A Paula foi pela primeira vez. Depois vocês passaram mais 2 anos, né? Uhum. Qual, assim, momentos que marcaram, assim, tu pudesse destacar 2 desse processo de evangelismo, de missões, para que as pessoas conhecessem um pouco. Pastor, o momento, um deles eu posso dizer que foi, assim, um momento chave, porque se a gente não tivesse vivido esse momento... Só um momento. Eu perguntei isso porque, tipo assim, hoje as pessoas têm uma visão muito fechada. Eu estava até conversando com das pessoas aqui da nossa equipe, que é o Yas, essa semana, que a gente fica muito preso aqui no Brasil porque a gente tem um evangelho muito livre, né? Muito fácil. Você encontra em qualquer esquina uma igreja pregando alguém, você tem liberdade. E a gente vê a dificuldade desses países de a gente levar o evangelho, e a dificuldade das pessoas poder servir a Deus nesses lugares, né? E é dentro disso aí que eu queria que tu me respondesse sobre essa experiência. Eu quero essa experiência, assim, na verdade, da testificação do chamado. Quando a gente saiu do Brasil a primeira vez, Paulo e eu juntos, nós saímos daqui, fomos para Brasília, depois fomos para o Rio Grande do Sul. A nossa viagem para o país da Bandeira Vermelha começou no Rio Grande do Sul, depois fomos para São Paulo, e São Paulo fomos para o lado de lá. Mas quando a gente chegou no aeroporto lá em Porto Alegre, antes a gente tinha visto que a gente tinha que ter o comprovante de vacina da febre amarela. E aí, alguns dias antes, a gente foi no posto de saúde lá, tomamos a vacina da febre amarela, peguei o cartãozinho do posto, e aí beleza, fomos pro aeroporto, chegamos lá, né, e tal, apresentamos na passagem, ele disse o passaporte e o cartão de vacina o comprovante de vacina da febre amarela. Aí puxamos a carteirinha de vacina lá do posto, né? Tá aqui, o cara, não, precisa da carteirinha internacional da Anvisa. Isso era 6 horas da tarde. Falei, pô, não tenho. Aí tem que ter. Eu falei, então, beleza, aqui no aeroporto tem a Anvisa, né? Eu tenho, mas eu acho que já fechou. E aí, falou, ó, sem o comprovante de vacina internacional, você não pode viajar. E aí nós fomos lá no guichê, estava fechado, não tinha ninguém, 6 horas da tarde, e aí... E agora, o que a gente faz? Aí fui na empresa, né, no guichê da empresa que a gente tinha comprado a passagem, e ele disse, olha, o que você pode fazer é você tentar remarcar a tua passagem para outro dia para você poder pegar isso aí. Entrei em contato com o nosso amigo que tinha comprado as passagens, o Nelson. Falei, e aí, Nelson, tem como remarcar? Ele, tá, vou ver aqui.
Depois ele me ligou, ó, consigo remarcar, mas só para daqui 3 semanas tu tem que pagar mais R$ 1.500. E eu falei, sem condição. E aí nessa hora a gente sentou lá no aeroporto e falei, Paulo, vamos orar. E aí eu orei, nós oramos, falei, Deus, eu acho que foi o Senhor que falou. Eu não estou aqui porque eu quis. Então, me ajuda a entender. Se o Senhor está querendo trabalhar algo no nosso coração, o que o Senhor quer falar, né? E nós te damos graças, mas nos direciona o que a gente tem que fazer. Em nome de Jesus, amém. A gente abre o olho e já fica procurando a resposta, né? Já orei, Senhor, agora é contigo. Mas não veio nada. Mas eu senti assim, o Espírito Santo falou, volta lá no guichê de embarque. Quando eu cheguei lá, tinha outro cara. Aí eu expliquei a situação, olha, eu não consegui remarcar. Tá? Ele falou, mas qual que é o problema? Ele falou, nós estamos indo para o país da bandeira vermelha e tal. E expliquei, ele falou assim, mas até onde eu sei, lá não exige que comprove a vacina da febre amarela. Aí eu vi lá, realmente não precisa. O que vai acontecer é porque o seu voo ele vai fazer uma escala na África, e lá, por algum motivo, se você sair da zona de trânsito, você não vai poder mais embarcar. Então você tem que ficar dentro da zona de trânsito ali, igual o cara do filme o Terminal, né? Você tem Terminal, tem que ficar dentro do aeroporto. Tem que ficar morando dentro do aeroporto. Falei assim, então a gente pode embarcar? Ele disse, o embarque fecha em 5 minutos. E aí eu corri, chamei a Paula e a gente conseguiu embarcar. Mas por que eu quis falar essa experiência? Porque em alguns momentos, quando a gente estava lá no País da Bandeira Vermelha, isso acontece com uma certa frequência. O missionário, quando ele está no campo, vem as dificuldades, a gente começa a entrar em questionamento. Deus, será que eu vi certo, né? Será que o senhor falou assim que eu ia ser milionário? Eu entendi missionário, aí agora tem que ser. E muitos desses momentos que eu me questionava, no momento da dúvida, o Espírito Santo lembrava daquele dia. Aquele dia eu estava testificando de que vocês estão aqui por causa da minha vontade. Glória a Deus. Então, isso foi muito chave. Essas experiências que marcam e testificam do nosso chamado, né? Agora, falando das dificuldades, das experiências de trabalhar com missão num país onde existe restrição, a Paula, a primeira vez que ela foi, em 2013, ela estava com uma equipe, e essa equipe fazia um trabalho de evangelismo lá, chamava Trip Bike, que era um grupo de missionários que eles pegavam bicicletas e iam pedalando pelo interior do País da Bandeira Vermelha, contrabandeando Bíblias. Cada missionário escondia algumas Bíblias em pendrive, né? E botava na mochila e iam contrabandear, porque é proibido entrar com essas Bíblias lá dentro. E eles iam pedalando, né? Como turistas, chegavam nas vilas, ficavam por ali, oravam e começavam quando sentiam, né, a direção do Espírito Santo, entregavam ali aquelas Bíblias ou começavam a evangelizar. E eles estavam com uma equipe. Quando eles chegaram numa cidade, veio um homem numa motinha, e aí viu eles ali e falou, olha, vamos ali conversar comigo, vamos lá na minha casa. E eles foram, a equipe, ele deixava as bicicletas e outros foram. E aí eles chegaram, né, num prédio, assim, uma casa pequena, e aí começaram a conversar, e um outro rapaz da equipe que tinha sido preso nos Estados Unidos começou a falar do testemunho, de como que Jesus tinha encontrado ele e tal. E aí a Paula disse que ela, arquiteta, né, e ela começou a ficar olhando assim, né, dentro do prédio, ela viu umas janelas assim com grade e tal, e aí ela disse que quando ela olhou e eles tinham ido para a delegacia da cidade. Eles estavam evangelizando o delegado da cidade. Meu Deus. E naquele momento que eles estavam falando de Jesus ali, ele tinha tudo o que precisava para prendê-los, porque é proibido falar de Jesus. Só que o testemunho do rapaz que tinha sido preso lá nos Estados Unidos começou a tocar aquele delegado, né? E eles começaram, né, e falaram do amor de Deus e tudo. Ele começou a falar que ele admirava, né, esse trabalho social que os cristãos fazem, que ele ajudava, né, e tudo. Então, naquele momento, Deus, né, trouxe ali uma abertura e testificou, né, do que estava sendo feito ali naquele lugar.
Saindo dali, eles foram para uma outra vila. E aí eles chegaram numa casa e começaram a conversar. De repente, uma mulher começa a chorar, né? Uma moradora lá do País da Bandeira Vermelha começou a chorar. E aí ela explica, ela era uma cristã, ela tinha se convertido quando ela era criança, só que na vila onde ela morava, ela nunca tinha visto um outro cristão, ela nunca tinha conhecido um outro cristão, ela nunca tinha visto uma Bíblia, ela só tinha ouvido sobre Jesus uma vez e aceitou a Cristo. E aí ela falou assim, eu comecei a duvidar se isso era real. E aí, alguns dias atrás, eu falei com Jesus, falando que se ele era real, que eu a conhecesse outros como eu. E aí, quando eu orei, vocês chegaram e falando, né, de que ele é real. Então, naquele momento, Deus revelando o seu amor. E ali, depois, enquanto eles conversavam, falando sobre Jesus, de repente uma mulher ela se levanta e ela abre os braços, né, e ela começou a falar, né, na língua local, e abriu os braços assim, e aí alguém explica que algumas noites antes ela tinha sonhado com um homem pregado numa cruz e ele tinha um buraco nas mãos. Glória a Deus. E naquele momento eles começaram a falar sobre aquele homem. E ela disse, eu vi esse homem, ele apareceu para mim num sonho, ele estava assim numa cruz, ele tinha a mão com furos assim. E Deus ele tem se revelado nesses lugares, e o fato, aquela palavra, né, pastor, que diz que a natureza, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação anseia a manifestação dos filhos de Deus. Forte. Então, irmãos, olha, a gente, enquanto nós estamos conversando aqui nesse momento, existem pessoas aqui no seu bairro, lá da sua casa, ou em outros países que estão aguardando a nossa manifestação, a nossa entrega, né? Então nós precisamos nos mover, porque os dias são maus, o Senhor está voltando, nós precisamos, de fato, nos envolver mais com isso. Eu tenho entendido, assim, que chegou o tempo da gente sair dentro das quatro paredes, né? E ir para a rua, ir para os lugares onde essas pessoas estão, porque, na realidade, o relógio espiritual de Deus está correndo. Jesus está voltando. E há pressa de o evangelho ser levado a esses lugares. E isso tem me incomodado tanto, assim, que eu estava pensando esses dias, cara, eu não posso me, como se diz, me acomodar na situação de hoje, sabendo que eu posso ajudar, que eu posso ajudar missionários, que eu posso ajudar pessoas no campo missionário, que eu posso também formar missionários para poder chegarmos até esses lugares, né? Então a gente vê a necessidade de Bíblias chegar nesses lugares, de informação sobre Cristo, desse evangelho ser levado a esses lugares. Quando vocês chegaram lá, assim, fora esse evangelismo com bike, tem algum outro momento que vocês usavam? De que maneira vocês entravam a levar o evangelho? Olha, a gente fala assim, o lugar mais íntimo da casa de um morador do País da Bandeira Vermelha, o lugar mais íntimo que ele só leva quem ele gosta muito, quem é muito íntimo, é a cozinha. Então a gente fala que a cozinha é o melhor lugar para falar de Jesus lá. E as pessoas perguntam como que é para falar de Jesus nesses lugares, né? Onde é proibido evangelizar. E eu falo sempre, a base do evangelismo lá é o relacionamento. Então você começa a fazer amizade, você começa, né, convida para ir na sua casa, eles gostam, né, uma vantagem que o estrangeiro tem, é que para eles é uma questão de status, eles terem um amigo estrangeiro. Então eles ficam assim, né, eles querem ser teu amigo porque eles acham que todo estrangeiro é rico, que todo mundo é... E para ele é uma questão de status. Ele te conheceu agora, ele te apresenta para todo mundo. A Paula tem uma cara de rica danada. E era legal porque a gente andava na rua, eles paravam. Posso tirar uma foto com você? Posso tirar uma foto? Eu queria tirar foto com ela, porque ela é branquinha do olho verde,
Para eles isso é tudo. Aí a gente andava na rua, eles queriam tirar foto, e tirava e abraçava, e olha, essa aqui é a minha amiga, e apresentava para o outro, né? E aí isso acaba sendo uma porta, né, para a gente acessar eles, né? Então, assim, lá é proibido a gente fazer, a gente chama de proselitismo, né? A gente chegar, abrir a Bíblia, ficar falando e tal. Mas se alguém te perguntar, você pode falar. O problema é que nesses casos pode ser que alguém possa estar planejando uma armadilha, né? De repente falar assim, eu te perguntei, mas depois eu te denuncio falando, olha, ele veio aqui falar, né, pregar sobre a religião dele, né? Então, no caso, a gente tem que ter muito cuidado. Então, mesmo que a gente comece a conhecer, a gente convida para ir na nossa casa, janta, e no momento, por exemplo, que a gente vai comer, a gente fala, olha, lá no meu país eu tenho o costume de, antes de comer, dar graças a Deus. Então, nós vamos fazer isso aqui. Então, a gente ora, porque eu estou na minha casa e eu faço assim, isso é um costume meu, né? Então, eles começam a perceber essa diferença, né? Poxa, que vocês são diferentes, vocês não... Eu sinto algo diferente quando a gente está conversando, sabe? Eu sinto uma paz, o que é isso, né? E aí eu começo a falar que é um amigo que eu tenho, que conforta, que alegra, que consola, que pode ser amigo dele também e pode dar essa mesma paz para eles, né? E o pessoal de lá, eles são muito carentes de paz. Eles não têm paz. E a paz, né? Tem uma música do Resgate que fala assim, né? Do que adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo, se a paz não é um estado de espírito. E aí ele fala, o nome da paz é Jesus, né, foi declarado na cruz. Então, essa paz que eles precisam conhecer, que a gente tem. Né? Então, sabe que nesse momento, enquanto nós conhecemos a paz, tem pessoas que estão, nesse momento, prestes a cometer suicídio porque não conhecem a paz. Né? E aí eu pergunto para você, e você? Conhece a paz? Está falando dessa paz? Está levando essa esperança? Então, esse é o nosso chamado, né? Nós estava, acho que, lá na célula, né? Tu trouxe uma palavra e eu queria que tu contasse aquele testemunho, né? Que sobre aquele local que as pessoas tinham que revezar a Bíblia, né? Que você falasse um pouquinho. Nós estávamos com uma equipe de uma outra, na verdade tinha uma outra equipe, né? Uma outra missão. E era um culto que ele iria acontecer à meia-noite. Antes, para se situar, no País da Bandeira Vermelha hoje existem dois tipos de igreja. Então existe a igreja oficial, que é a igreja do Estado, a igreja do governo. Essas igrejas elas têm autorização do Estado para funcionar. E aí quando eu digo igreja do Estado, entenda isso aqui, um templo, né, com as cadeiras, toda essa liturgia do culto. Porém, o Estado, o governo, controla absolutamente tudo que acontece nesses cultos, né? Então, antes, todas as pregações, elas precisam ter um agente do governo que vai avaliar aquela pregação, o que vai ser pregado, né, para ver se está de acordo com o que eles acreditam. Essas igrejas elas são proibidas para menores de 18 anos, só a partir de 18 anos pode frequentar, né? Os líderes eles são escolhidos pelo governo, então eles são como um funcionário público do governo. Então, lá nessas reuniões, as pessoas, eles têm que cantar, tem as músicas, né, os hinos, mas ele tem que cantar o hino do Partido Vermelho, né, do Partido Comunista lá. Então, é uma restrição bem forte por parte do governo. O governo controla tudo. E tem a igreja clandestina, que é conhecida como a igreja perseguida, que é a igreja clandestina porque ela funciona sem autorização do governo para funcionar. Também chama de igreja subterrânea. Tem vários nomes, né? Igreja underground. Então, essas igrejas, elas são... esses irmãos, eles se reúnem em pequenos grupos, porque eles não podem se reunir em grandes grupos para não chamar a atenção, porque a polícia está sempre rastreando, né, esses cristãos para prendê-los, porque eles são considerados criminosos. Essas reuniões elas acontecem em horários e lugares diferentes, sempre muda o local para dificultar a polícia de rastrear.
E as igrejas são basicamente famílias. Então, uma ou duas famílias é uma igreja, e ali eles se reúnem, cantam baixinho, eles não podem orar muito alto, porque se alguém ouve e denuncia, eles são presos, né? Enfim, a pessoa que denunciou recebe uma recompensa. Então, dito isso, nessa reunião que nós fomos, que aconteceria à meia-noite, era uma reunião de um grupo de vários cristãos de uma região ali. E ali era à meia-noite, era um lugar bem distante, escuro, e ali começou o culto, e de repente o pastor começa a falar, e aí chama uma família lá na frente. Aquela primeira família que ia lá na frente choravam muito, e aí depois ele chama uma outra família, e aquela outra família eles estavam bem ansiosos, assim, né? E aí a situação era assim, naquela comunidade era um encontro de mais ou menos 500 cristãos de uma região, e naquela comunidade só existia uma Bíblia, e aquela Bíblia ela ficava de tempos em tempos na casa de uma família. Então aquela primeira família que estava indo à frente, que chorando, triste, porque eles tinham ficado com a Bíblia algumas semanas, e eles só tinham conseguido decorar a Bíblia até Deuteronômio. E agora eles tinham que passar a Bíblia para aquela outra família que iria ficar alguns dias com aquela Bíblia em casa, né? Então a dificuldade que esses cristãos têm de ter uma Bíblia, porque na igreja oficial, na igreja do governo, lá existem Bíblias. Vi esses dias um vídeo de uma moça lá no País da Bandeira Vermelha dizendo, olha, vi dizer que diz que aqui não pode ter igreja. Aí ela filma, olha, uma igreja aqui. E disseram que se você anda com a Bíblia para você ver. Aí ela pega uma Bíblia, olha, não aconteceu nada. Justamente porque essa Bíblia e essa igreja onde ela estava era uma igreja do governo. Então, ser uma igreja católica, protestante, são as igrejas do governo. E as Bíblias que fazem parte da igreja do governo, elas já tiveram trechos delas, já foram adulterados, o sentido, né? Então, a Bíblia, como nós conhecemos na íntegra, a palavra de Deus, ela é algo raro lá. Então, nós também queremos nos envolver mais com a questão do envio de Bíblias para dentro do País da Bandeira Vermelha. Hoje, as organizações missionárias que trabalham com tradução, a Wycliffe e outras organizações, têm dedicado menos esforço para fazer tradução escrita. Hoje se tem investido mais em tradução oral. Então é o que? A gente pega alguém no local e aí ele vai, grava, né, por exemplo, o Evangelho de João, e aí essas Bíblias elas são gravadas, né, dentro de um cartão de memória. Existem uns radinhos que ele tem um lugar para você. Então a gente vai e distribui esses radinhos, se fosse um rádio comum, só que ali tem o Novo Testamento na língua local. Então hoje assim é muito mais rápido você trabalhar com tradução oral do que com tradução escrita, né? Então principalmente quando você vai trabalhar em tribos indígenas, né, que às vezes você não tem língua, a gente chama de língua ágrafa, que ela não tem alfabeto. Aí você manda um missionário, o cara tem que aprender a língua, depois ele tem que criar um alfabeto, depois tem que ensinar o povo a ler, para depois levar a Bíblia para eles, né? Então isso demora no mínimo 10 anos. Então a tradução oral acaba sendo algo mais rápido, né? Então hoje, dentro do País da Bandeira Vermelha, existem trabalhos acontecendo para levar a tradução oral, porque lá existem centenas de dialetos diferentes, né? Então a Bíblia é algo raro lá. O projeto agora é voltar para o País da Bandeira Vermelha. País da Bandeira Vermelha. Então, nós estamos voltando, o projeto é voltar para o País da Bandeira Vermelha esse ano. Nós queremos, a gente tá tentando voltar, na verdade, desde 2022. Mas ainda 2022 ainda estava sob efeito de pandemia, né? Então não estava conseguindo visto. E aí no ano passado, em abril do ano passado, a gente finalmente conseguiu visto.
Mas aí no dia que a gente conseguiu visto, aí a Paula recebeu um exame e ela estava com problema no útero, precisava de fazer, na verdade a notícia tem que tirar o útero, você tem que tirar o útero com urgência. E aí nós começamos a orar e falamos, vamos cuidar disso primeiro, né? Mas graças a Deus, Deus está operando, ela está fazendo um tratamento, esse tratamento tem surtido efeito, o útero dela está diminuindo, né, por conta de um mioma, o mioma está diminuindo. E aí a ideia, nós estávamos conversando agora no final do ano passado com um casal que está lá no País da Bandeira Vermelha, fazendo um trabalho lá com jovens, eles estão num projeto lá, que é de um instituto bíblico, são 19 jovens, entre 14 e 19 anos, onde nesse instituto bíblico eles estão dando treinamento teológico para formar esses jovens em teologia e trabalhar com eles o sentimento missionário. E aí eles falaram, né, de repente a gente ia agora, no mês de março, ir lá para ajudá-los, né, enfim, conhecer mais desse trabalho, isso em dezembro. Eu falei, vamos orar, ver se a gente consegue recursos para ir agora em março. Infelizmente a gente não conseguiu, 18 mil reais só de passagem. E aí a gente falou, então vamos orar para ver se a gente consegue ir em setembro. Então a ideia é em setembro, ficar 3 meses, voltar para o Brasil, organizar as nossas coisas e aí no início do ano que vem a gente ir definitivamente para ficar lá trabalhando por um tempo nesse local, nessa cidade. E depois o nosso desejo é ir para o norte do País da Bandeira Vermelha, que já ali perto da fronteira com Coreia do Norte, né? E tem alguns trabalhos que estão acontecendo lá de evangelização, tanto com o País da Bandeira Vermelha quanto lá na Coreia do Norte. Então nós queremos ir trabalhar com esses 2 projetos agora, pelo menos. O primeiro projeto é esse, estudar o mandarim, nós vamos para uma universidade, aprender mais, né, a língua, desenvolver, e aí para depois conseguir comunicar bem, e aí desenvolver outros trabalhos, né. A gente pode aqui também deixar, né, o teu número de contato, caso alguém queira ajudar a semear nessa missão, né? Eu creio que esse vídeo vai chegar em vários locais, então a gente vai colocar o número de contato, né, do missionário Anderson, da missionária Paula. Se você quiser também fazer parte dessa missão, a missão ela não é feita somente com os missionários, né? A gente aprende lá no básico da missão. A missão é feita através daqueles que oram, daqueles que vão e daqueles também que semeiam, né? Interessante que tu fala assim que todos têm que ir, todos têm que semear e todos têm que orar, né? Todos ofertam, todos vão, porque assim, né, pastor, a minha responsabilidade com você, enquanto missionário, porque assim, né, quem é o missionário? O missionário é aquele que tem uma missão, né? E qual é a missão do cristão? Fazer Cristo conhecido. O próprio Jesus deu a missão. Portanto, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, ensine, batize, faça discípulos. Essa é a nossa missão, de todo cristão. E o que é o campo missionário? O campo missionário é onde existe um perdido. Onde existe alguém que não conhece Cristo, ali é o campo missionário. Então, o que nos diferencia, enquanto missionários, é o campo. Às vezes, Deus está chamando você para um campo missionário diferente do meu. Sim. E eu tenho uma responsabilidade, enquanto seu irmão em Cristo, de ser suporte, ser sustento para você no seu chamado missionário. Minha responsabilidade de orar por você, a minha responsabilidade de, quando possível, ofertar no seu chamado, tornar possível o seu chamado se cumprir, né? E à medida que eu vou para o meu chamado missionário também, né? Então todos nós temos a responsabilidade de sermos intercessores, de sermos cooperadores. Agora é claro, né, que algumas pessoas elas têm uma condição um pouco melhor, que Deus ele te dá recursos para que você administre isso de uma maneira com temor e com responsabilidade, para tornar esses trabalhos que acontecem
às vezes em outros países, ou trabalhos como o do pastor, do seu irmão, o pastor Celso, que está lá com as tribos indígenas, que às vezes precisa de dinheiro para colocar combustível no barco, às vezes precisa de dinheiro para colocar, para levar comida, né? Enfim, para comprar o barco, né? Nem tem o barco, né? Mas para chegar nesses lugares, então, irmãos, ninguém vai. A Bíblia fala isso, né? O soldado ele não vai para a guerra pelas suas próprias forças, né? Então a gente precisa um do outro. Quando você tem lá o seu filho, o seu irmão, quem quer que seja, ele vai para a escola. O que você faz? Vai para a escola. Se vira. Não. A gente tem que proporcionar os recursos, o mínimo necessário. Uniforme, material escolar, né? Então é a mesma coisa para o trabalho missionário, né? Então a gente proporcionar para que o missionário ele seja assertivo, né? Nesse chamado. Já para a gente finalizar, eu queria que tu desse uma palavra para aqueles que sonham com missão. O que eles devem fazer? Quais os primeiros passos? Olha, o missionário que ele precisa, antes de qualquer coisa, é de uma palavra de Deus. Porque vai chegar momentos em que só o que vai sobrar é isso. Faltam os recursos, falta apoio, e é nesse momento que a gente questiona o que eu estou fazendo aqui. E aí nesse momento que a gente fala, eu me lembro o dia que Deus falou comigo. Eu não tenho dúvida do que Deus falou comigo. Em 2001, eu estava num retiro de carnaval. Eu estava desviado nessa época. E eu fui para um retiro de carnaval, e aí eu estava lá desgostoso da vida, e fui para um retiro de carnaval, queria ficar na minha. E aí num culto pela manhã, o pastor estava lá e falou, olha, vamos terminar o culto, mas o Espírito Santo está falando comigo já há alguns dias para orar por um jovem. Eu queria chamar você aqui na frente. Eu estava sentado lá no fundo, e eu estava sentado de boné assim, e eu levantei a cabeça assim e disse, é você mesmo. Falei, rapaz, o cara me achou, eu queria ficar aqui quieto. Ele veio aqui à frente, aí eu fui lá, e aí ele começou a orar, e Deus começou a falar através de uma palavra de conhecimento ali, ele começou a revelar coisas que ninguém sabia que eu estava vivendo naquele momento. E do meio de onde eu tinha vindo, meio presbiteriano, aquilo não fazia muito sentido. Mas aquilo veio de um jeito que ardeu meu coração, e aí, naquela manhã, ele falou assim, o Senhor está te dizendo que dentro de poucos dias eu vou tirar os teus pés dessa terra, eu vou te levar para um lugar que você não conhece, e vou te preparar ao ministério. Glória a Deus. Isso em fevereiro de 2001. Naquele momento aquilo não fez sentido nenhum. As pessoas que estavam lá, os amigos, falaram, eita, tu vai ser pastor, tu vai ser isso. Eu falei, tá repreendido, em nome de Jesus, tá amarrado. Que eu não queria negócio com isso, não. Eu tinha um pastor, eu vi o cara sofrendo com esse negócio. Eu falei, não quero isso não. 2001. 16 anos depois, eu fui ver essa promessa se cumprir. 16 anos depois, Deus estava nos levando lá para o país da bandeira vermelha. E naqueles momentos de dúvida, o que eu tinha que sobrava era aquela palavra. No momento que vinha a dúvida, eu tenho uma palavra de Deus de estar aqui. Então é isso que eu tenho. Então o que eu digo para você antes de qualquer coisa, busque ouvir Deus com todo o seu coração, aprenda a discernir a voz de Deus e ouça o que Deus tem, o seu chamado. Não se deixe guiar por movimento, por emoção. Tá todo mundo indo, tá todo mundo fazendo, né? Eu fui lá no Descende, levantei o meu tênis para cima e pronto. Não, tem uma palavra clara da parte de Deus do que Ele quer para você. Pregar o evangelho é para todo mundo, mas se Deus tem chamado, você tem sentido algo diferente, aí vem o próximo passo. Comece a se preparar. Glória a Deus. Se prepare teologicamente. Estude. Invista tempo para estudar, aprender teologia. Irmãos, é fundamental você comunicar Cristo de uma maneira assertiva, de uma maneira clara. Então estude teologia, compre bons livros, vá se informar sobre missões. Se você conseguir, se prepare, vá para uma escola.
né? Tem a Jocum, tem outras missões que trabalham com treinamento de missionários. Daqui um dia a associação, né? A associação Juntos Somos Mais Fortes vai estar ali também para isso. Outra coisa que é fundamental, aprenda outra língua, aprenda o inglês. O inglês, se você não, na pior das hipóteses, se você não for para outro país, você já sai na frente no mercado de trabalho. Né? Alguém que fala inglês já está aí na frente de mais de pelo menos 80% aqui. You speak English? Little bit. Então, aprender inglês, estuda. Ou, se não, espanhol. Né? A gente fala assim que o acriano que é acriano, a primeira viagem internacional dele, se não foi para o Peru ou para a Bolívia, você não é acriano. Né? Então, aprenda espanhol. Vai ali para a Bolívia, vai evangelizar em espanhol. Né? Então, aprenda outra língua. Então, essas coisas que eu digo para você que são fundamentais. Preparo teológico, estude, leia, faça um treinamento missionário, estude estratégias. Se você sente que tem um chamado específico para um povo, busque conhecer mais sobre aquele povo. Se é ribeirinhos, procure saber mais sobre os ribeirinhos. Se é sobre os indígenas, a tribo que você vai estudar, que você vai falar, qual a língua que eles falam, costumes, sabe? Porque, por exemplo, se você chega numa tribo indígena, aí você vai falar assim, olha, porque Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. O índio não sabe o que é leão. Você vai falar... Então você vai ter que entender a cultura dele para dizer que Jesus, ele é a onça da tribo de Judá. Você vai dizer para ele assim, né? Porque o sangue de Jesus vai te deixar limpo, mais alvo que a neve. O que é neve? O índio nunca viu neve. Então a gente vai dizer para ele, você vai ficar branco, limpo, igual a polpa do coco. Você tem que comunicar a Cristo de uma maneira que ele vai entender, que vai fazer sentido para ele. Tá certo. Então você chega num lugar, de repente num lugar onde as pessoas não têm tanta cultura, e você começa a falar com palavras difíceis, né? A pessoa não vai entender. Então, entender o contexto para onde você vai, quem são as pessoas, o que eles sabem, e aí você vai comunicar de uma maneira mais assertiva. Né? Amém, amém. É isso aí, queridos. Nós estamos chegando no final do nosso podcast Nação Santa. Mas já, cara? Porque a edição aqui é muito longa. Você nem sabe. Aí os meus quero agradecer a nossa equipe maravilhosa que está aqui. Quero agradecer o Wendel por estar aqui com a gente, né? Ele veio esses dias pro Acre para estar um pouquinho com a família, né? Até mesmo porque essa transição já, a partir está chegando já esse momento, então ele veio para cá para dar uma conversada com a família, tá com a gente aqui também, né? Hoje vai estar ministrando aqui no culto da igreja à noite. Ele tirou esse tempo para estar com a gente nesse momento do podcast. Desde já, muito obrigado. Suas palavras finais. Eu agradeço a Deus, privilégio de servir junto com você, pastor Marquinhos, nosso pastor, servir com os irmãos aqui, e encorajo você a se envolver mais, né, com as coisas do reino. Se envolva, né? Aqui o Projeto Soldadinho da Paz está aqui precisando de monitores, né? Então se envolva, dedique tempo para as coisas de Deus. Mal não vai fazer, né? Pelo contrário. Então eu encorajo você a aprender mais sobre as coisas de Deus, se envolver mais. Se você quiser saber mais sobre missões, vou tentar deixar o contato aí, você pode entrar em contato comigo. Já vai estar aqui embaixo. Vai estar aparecendo aí? Isso. Aparece aí na edição. Quer saber mais sobre o trabalho da Associação Juntos Somos Mais Fortes? Falo com o pastor Marquinhos. Nosso desejo é que a gente possa ser suporte para missionários, aumentar, né, o nosso número de missionários que a gente está apoiando, né? Quero mandar aí nosso abraço também lá para o missionário Bruno, né, que está lá na África. Que Deus abençoe aí vocês, o trabalho, o missionário Bruno, a Bruna, também são hoje sendo alcançados por esse projeto. E nosso sonho é que muitos mais sejam alcançados. Depende de você também se envolver mais com isso.
Então agradeço a Deus, estamos aqui, louvado seja Deus pelo Ministério Nação Santa, nossa igreja, e pela sua vida que está aí também, que Deus te abençoe. Aleluia. Queridos, muito obrigado. Desde já agradecer aqui nossa equipe, Yarson, Lucas, sempre está aqui trabalhando nas edições dos vídeos. Queridos, que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo programa. Valeu! Tchau!